Olá, meus amores! Vamos trabalhar mais um tema de redação, mais um tema novo, que não é tão novo assim, extremamente importante e que a gente consegue contextualizar de uma maneira assim para dar uma dimensão muito maior a ele no atual momento. Então vamos falar do uso abusivo de bebidas alcoólicas pelos brasileiros. Olha só que tema sensível. Quando a gente fala de uso abusivo, obviamente a gente está falando de um consumo que é exagerado, de um consumo que é exacerbado. E quando a gente fala pelos brasileiros, a gente não está fazendo recorte em nenhum grupo específico, porque eventualmente nós poderíamos falar em relação aos jovens, mas não estamos falando em relação a nenhum grupo específico. Estamos falando em relação a tudo, certo? Vamos começar a problematizar essa situação. E quem problematiza pra gente, na verdade, é a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Ela coloca que os números, de pessoas no mundo inteiro vítimas de morte devido ao álcool ou ao consumo, às doenças decorrentes do consumo exagerado, ou a questões de violência, porque as pessoas ficam mais propensas à violência, ou a violência no trânsito, quando as pessoas estão embriagadas. Então o número chega a 3 milhões de pessoas mortas por ano. Veja, essa estatística, obviamente, que não é uma estatística super atual. Então esses números podem ter sofrido alguma modificação, certo? Com relação ao Brasil, o que a gente pode perceber? Em 10 anos, que é entre 2006 e 2016, o consumo de álcool, pessoas a partir de 15 anos, ele aumentou vertiginosamente, chegando a mais de 43%. Vocês imaginam que se nós fôssemos mensurar com o que acontece hoje, até coloquei uma observação para vocês, o consumo de álcool cresceu durante o isolamento social, e eu acho que isso fica muito claro. Vocês observem, por exemplo, a quantidade de lives, de diversos tipos de artistas que geraram uma certa polêmica nas redes sociais, não por serem patrocinadas por marcas de bebida alcoólica, mas por essas pessoas estarem se apresentando muitas vezes bêbadas. E a gente tem uma tendência a achar tudo engraçado, porque no momento aquilo é engraçado. E quando a gente obviamente está lidando com um grupo de adultos, cada um sabe de si. Mas quando a gente pensa na juventude, no grupo de adolescentes que já vem numa pressão imensa nesse isolamento social, cheio de dúvidas, de incertezas, de instabilidade, como eles lidam com isso indiretamente, que tipo de recado essas situações passam para os adolescentes? Obviamente a gente vai falar do país inteiro, mas acho interessante a gente mensurar isso. E o que os especialistas mostram é o seguinte: é perigosíssimo. O consumo de álcool aumentou, e aumentou bastante. A gente vai ter esses números certamente em 2, 3 meses, mas ele aumentou bastante no isolamento social. O grande problema é, se alguém tem uma crise, por exemplo, bebe até entrar num coma alcoólico, vai para um hospital, que já é um hospital que está extremamente lotado, que tem problemas para contrair a Covid-19, que às vezes não tem nem profissional ali para atender, porque os profissionais já estão super exacerbados com suas outras funções, ou pode levar esse hábito para o pós-quarentena, e aí obviamente pode se transformar num vício ou numa dependência. Então, o que a gente vai pensar? Para fechar a problemática, o Brasil é o 3º país na América Latina e o 5º em todo o continente, com maior consumo de álcool. E no Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidente de trânsito, 60 mil mortes por homicídio, sem contar, gente, violência doméstica, e aí em relação à mulher, em relação às crianças, e tantos outros problemas que ocorrem devido ao uso abusivo do álcool, certo? Já se vou falar de álcool o tempo inteiro na minha redação, você pode trocar por substância ilícita, essa substância, tá? Lembrando, ou ilícita não, substância lícita, me perdoe. Lembrando que a palavra álcool tem o acento agudo no A
e a palavra alcoólico, certo? Já vai ter o acento agudo no segundo O, quando estão os dois Os juntos, certo? Vamos organizar nossa abordagem daquele jeitinho que a gente costuma fazer? Então vamos lá. O tema é o uso exagerado, o uso abusivo de álcool, certo? Então eu posso usar um outro, né, um sinônimo, ingestão exagerada do álcool. O uso abusivo, a ingestão exagerada do álcool. Desde muito cedo, porque a gente sabe que no Brasil se começa a beber muito cedo. Ali em torno dos 12, 13, 14 anos, a maioria dos pré-adolescentes e adolescentes vai ter o seu primeiro contato com o álcool, certo? É um problema e esse problema se torna numa questão cada vez mais visível, certo? Ok. Por quê? Então, o primeiro argumento que a gente pode abordar, veja que quando a gente pergunta por quê, a gente está levantando causas do problema. E vocês poderiam me dizer assim, eu posso fazer um parágrafo só com causa e outro só com consequências do uso abusivo? Pode, não tem problema nenhum. Minha única preocupação com relação a um parágrafo que aborde apenas consequências é que vocês estejam expondo mais do que argumentando. Então, que vocês estejam listando, enumerando consequências, e aí não tem como você argumentar. Se você conseguir colocar causa, consequência, porque você discute a causa, você tem que mostrar por que ela existe, de onde ela veio, não é? Lembra que toda expressão que você coloca no tópico frasal, ela é sua frase núcleo. O restante do seu parágrafo precisa ser discutindo aquilo ali. Então, se a gente coloca, por exemplo, que uma das causas do uso abusivo é o fato de o álcool estar profundamente incorporado, o consumo do álcool, profundamente incorporado na cultura brasileira, que a gente até diz que é um dos tijolos, né, da construção da masculinidade. Observem como é tranquilo para muita gente, né, aceitar um garoto de 12, de 13 anos, de 14 anos bebendo, né, é um dos tijolos da construção da masculinidade. Mais do que isso, é um consumo naturalizado, extremamente natural e incentivado, tanto pela cultura como na nossa cultura. Então, primeira coisa que a gente vai observar é que no Brasil, o consumo do álcool, o consumo da bebida alcoólica está incorporado aos nossos hábitos, certo? E a segunda coisa que a gente vai mostrar é que o consumo do álcool funciona como um escapismo, como uma forma de fuga da realidade, de fuga dos problemas. É a maneira como a gente enxerga o álcool. Uma parte considerável dos brasileiros enxerga o álcool, como fuga da realidade, certo? Como um escape. Pronto, nós temos dois pontos importantes para trabalhar e, obviamente, que é sempre interessante fechar o parágrafo de conclusão, se você tiver espaço para, se a conclusão não estiver ficando enorme. O que é uma conclusão enorme, para mim, se ultrapassou 7 linhas, ela já está enorme. Então, tenta ficar ali no máximo em 7 linhas para você ter espaço suficiente para o desenvolvimento e para a conclusão. Mas se você tem algum espaço, você pode mostrar que o problema é extremamente grave e que merece uma atenção especial, especialmente uma atenção, né, maior, especialmente devido às graves consequências que são geradas. Então vamos lá. Para introduzir essa redação, a gente tem uma série de possibilidades. Por exemplo, eu me lembrei do documentário da Amy Winehouse, embora eu não tenha colocado aqui. Quando eu assisti aquele documentário, me tocou imensamente o fato de ela, muito jovem, aos 17, aos 18 anos, não comer para não engordar. Acho que vocês devem se lembrar que ela praticava bulimia, era bulímica, e ela bebia muito uísque. E quantas cenas passam no documentário da Amy completamente embriagada. Como ninguém percebeu aquilo? Como ninguém viu a autodestruição da Amy pelo álcool? Não é? E assim acontece com tanta gente, porque muitas vezes a gente não consegue entender que para aquela pessoa se livrar do vício, ela precisa de ajuda.
A gente é entrega à sua própria sorte. Mas eu não citei o documentário da Amy, não. Eu coloquei alguns pontos que são maiores, mais amplos. Por exemplo, vocês podem começar mencionando o romantismo, né? Lembra que o romantismo foi um movimento que nasceu na Europa ao final do século XVII. E o objetivo do romantismo era se distanciar cada vez mais da racionalidade do iluminismo. Então o romantismo, ele supera a literatura. A gente estuda na literatura, mas ele supera, ele vai além da literatura. Então, o que ele fazia para fugir da realidade? Que os românticos, né, o que os seguidores, né, dessa onda, o que eles faziam para fugir da realidade? Eles buscavam o idealismo, era a fuga da realidade por meio de quê? Da evasão, do sonho, do consumo de álcool, de outras drogas. Então relembrem que na literatura brasileira a gente estuda, por exemplo, figuras como o Fagundes Varela, né, como o Álvares de Azevedo, o Castro Alves, que foram figuras que morreram tão jovens, né? Toda a influência que eles tiveram do Lord Byron, né, o poeta inglês e por aí vai. Então dá para vocês mostrarem isso e estabelecer uma relação com o que ocorre hoje, que o álcool também é visto como uma forma de evasão, de fuga, né, dos problemas. Letra de música, inclusive, meus amores, já existem monografias, já existem teses de mestrado, abordando a influência de determinado ritmo musical no consumo do álcool, especialmente por jovens. Eu não quis rotular um ritmo, porque se vocês observarem, tem no samba, tem nas letras de axé music, tem inúmeros ritmos, existe uma apologia ao consumo de álcool. Aliás, o próprio Vinícius de Moraes dizia que se o cachorro era o melhor amigo do homem, o uísque era o cachorro engarrafado. Então eu não quis rotular, porque a gente tem que ter muito cuidado para não parecer preconceituoso, né, com relação a nenhuma abordagem. Então eu não estabeleci realmente um ponto ali para falar, é o sertanejo universitário, é a música sertaneja. Não, porque a gente está rotulando e essas músicas, obviamente, elas são muito maiores, né? Os ritmos, eles abarcam, né, um universo muito maior do que simplesmente o álcool. Aí eu peguei um trechinho de uma música, que muitos de vocês devem conhecer, que é O Meu Defeito, Eu Bebo Mesmo, do versos da dupla Fernando e Sorocaba. E vocês vão observar que tanto essa letra quanto inúmeras outras, né, dentro desses ritmos, que são ritmos mais atuais, refletem um comportamento que já existe, que é naturalizar o consumo do álcool. Eu bebo e bebo mesmo, né, que é naturalizar o consumo do álcool e fazer associação a coisas positivas. Então, nesse universo do sertanejo universitário, por exemplo, nós temos muitas associações a mulheres, a festas, a diversão, e isso tudo camufla, esconde os efeitos negativos do uso abusivo do álcool, certo? É subliminar esse tipo de propaganda. A gente não percebe, mas ela está aí. Obviamente que eu não vou discutir com vocês que é intencional ou não é intencional. É um produto da nossa cultura que vem trabalhado ali na música de uma forma extremamente natural. Eu poderia citar outros versos para vocês, certo? Uma alusão histórica interessante, porque a gente está sempre trabalhando com alusão histórica, é falar da revolta da cachaça. Você vai dizer, como assim, criatura? Nós já tivemos revolta da cachaça no Brasil e foi o quê? Foi tipo uma lei seca nos Estados Unidos? Não teve nada a ver. A revolta da cachaça aconteceu no ano de 1660, mais ou menos, e foi, né, eu botei século XVII, motivada pelo aumento dos impostos sobre a cachaça, né, sobre os produtos derivados da cana-de-açúcar, obviamente que era a cachaça pela metrópole portuguesa, então no Brasil colônia. E aí os produtores da cachaça se juntaram, né, e eles não aceitaram pagar, ok, eles perderam, mas o que fica pra gente, né, de como a gente pode estabelecer uma relação com o que a gente vivencia hoje?
é a relação longeva do brasileiro com essa substância. A cachaça é considerada produto cultural do Brasil, né? Nós também somos conhecidos pelo país da caipirinha. Então é uma relação que vem de longa data e que se torna cada vez mais exagerada e perigosa. Ok, meus amores, vamos para os argumentos. Lembrando que é interessante utilizar um operador argumentativo para abrir os parágrafos de desenvolvimento, certo? Vocês podem usar aqueles operadores que são pares, tipo em primeira análise e em segunda análise, ou podem usar operadores argumentativos que, na verdade, eles refletem a sequência que você está dando ao seu texto. Por exemplo, eu posso usar a princípio, e aí eu começo um argumento, e no segundo desenvolvimento eu posso usar ademais, outro sim, além disso, porque aí eu vou somar um outro argumento, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Consumo de álcool completamente impregnado na cultura brasileira, né? É um rito de passagem, vamos colocar assim, é quando o menino se transforma em homem. Eu tô levando muito pro lado de rito de passagem dos meninos, porque vocês observam que com as meninas ainda tem um monte de preconceito, né? Tanto que a gente pode se lembrar das propagandas de cerveja e na maioria das vezes as mulheres, elas são ali objetificadas. Claro que essas propagandas já mudaram muito depois de muita reclamação, mas na maioria das vezes elas não são tratadas como consumidoras de cerveja, elas estão ali como um mero enfeite, né? É aquilo, é tal qual a música que diz, que coloca, né, que a mulher vai cair de amores por você porque você está bebendo. Então, a mulher ela ainda vem em segundo plano na propaganda de cerveja. Obviamente que se mudou isso bastante, mas eu posso considerar que ainda permanece, né, ainda temos vestígios dessa situação. É um rito de passagem para a vida adulta, sem dúvida nenhuma, e é um elemento de uso recreativo. Você não olha para a cerveja, você não olha para o vinho, para a vodka e para todas as outras aí que eu, né, nem lembro os nomes, os corote, os príncipes da vida, você nem olha para isso pensando que faz mal, a não ser no outro dia que você está morrendo, né, colocando sua alma para fora, numa ressaca daquelas, mas no momento aquilo ali é só entretenimento, é só diversão. Então, a gente pode desenvolver esse tópico frasal mostrando que o uso é naturalizado, especialmente por jovens, mas eu acho que seria extremamente injusto a gente falar que é só jovens, porque o uso é naturalizado em toda a sociedade, né? Ainda que a lei proíba o consumo antes dos 18 anos, eu não conheço ninguém que tenha tomado o primeiro gole de bebida depois dos 18 em respeito à lei, né? Deve haver aquelas pessoas que beberam depois dos 18 por algum impedimento, mas dificilmente relacionado à lei. Então, a lei ela é completamente ignorada. Existe uma influência, muitas vezes implícita, outras vezes exagerada, escancarada nas mídias. Então, as séries às quais a gente assiste, eu estava assistindo, por exemplo, Euforia, e nossa, que série fortíssima, mas outras séries direcionadas aos jovens, como Elite e tantas outras, vocês vão perceber como a bebida ela faz parte, não é que ela chega como algo a mais, ela faz parte, ela está presente no contexto. Então, essa influência constante das bandas, inclusive as bandas fazendo show e que está sendo apresentado no YouTube ou em tal lugar e consumindo as letras de música. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma influência que é implícita e muitas vezes não, né, de colocar a bebida ali como recreativa, aquilo precisa acontecer. Uma publicidade ostensiva, e eu vou falar da lei já para vocês, né, que a gente tem uma lei que é de 1996, que joga a publicidade do álcool para entre as 22 horas e as 6 horas da manhã, mas a gente percebe
que a propaganda da cerveja está isenta disso aí, eu vou explicar por qual razão. Existe uma glamorização do consumo. Minha gente, na Copa do Mundo, vocês se lembram, na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil, vocês se lembram do problema que foi, porque muitos estádios brasileiros não permitiam o consumo de bebida alcoólica lá dentro, só que eram bebidas alcoólicas que patrocinavam eventos esportivos. Então essa guerra aí o que a gente percebe? Existe uma publicidade ostensiva que funciona porque ela persuade, né? Porque ela exerce esse poder de influência. Existe uma glamorização do consumo, né? Inclusive quem não consome é visto como o diferente e de repente até o fraco, o frágil, enfim. E uma negligência total aos problemas. Eu li um artigo de uma estudiosa, de uma médica cientista, que ela disse o seguinte: não existe dose correta. A gente não diz assim, tomar uma taça de vinho por dia. Ela diz, quem foi que inventou isso? Né? Depende do organismo, depende da pessoa, depende do peso, depende de uma série de fatores. Então não existe dose, ela diz, não existe consumo de álcool que seja seguro. Ok, e agora eu vou ter que parar de beber? Não, a gente está falando de uso exagerado, uso abusivo. Então é preciso ter o quê? Controle. Aquele beba com moderação que passa nas propagandas, quem dá atenção para aquilo, gente? Ninguém. Então, voltando, vamos para o segundo argumento. Segundo argumento, o que a gente pode colocar? A gente, e aí eu vou retomar, teve uma aula, né, que eu dei sobre depressão, sobre saúde mental, em que a gente aborda muito a sociedade contemporânea. E como a gente está vivendo esse momento de isolamento social, essa pandemia, como muita gente perdeu o emprego, como muita gente está extremamente preocupada com a quebradeira das empresas, vocês extremamente preocupados com vestibular, estudo, rendimento, né? A gente vai ter que ressignificar a vida depois disso e não é uma tarefa fácil. Então o que acontece? Todo mundo precisa de válvulas de escape na vida. Tem gente que vai passar o dia inteiro maratonando série, vai passar uma semana maratonando série. É o escape, é a fuga da realidade, não é? Enfim, existem inúmeras outras formas de escape, mas eu digo, o álcool é uma forma de escape. É tanto forma de escape que vocês veem como muitas pessoas bebem para esquecer, bebe para sair do ar, bebe para sair daquele momento que não é um momento em que você está contente, é um momento que você está extremamente estressado. Como eu vou desenvolver esse parágrafo? Eu vou mostrar que as jornadas de trabalho são cada vez mais longas e cansativas. Eu vou mostrar que as relações humanas são cada vez mais superficiais e fluidas. Então a gente lida muito com a frustração, às vezes, da rejeição ou do medo de ser rejeitado, da instabilidade do nosso cotidiano de perder emprego, de como vai ser amanhã, enfim, do desemprego, da violência, né, que muitas vezes a gente fica preso dentro de determinados ambientes porque a gente não pode simplesmente sair andando por aí, porque a gente corre o risco de ser roubado, enfim, o estresse constante, tudo isso vai levar a gente a buscar uma espécie de compensação, não é? É como se a gente carregasse esse peso todo. E aí você diz, agora eu preciso relaxar. Então a gente vai buscar uma compensação, o escape, a fuga. E nesse caso, o uso do álcool vai funcionar como essa compensação. Porque eu vou me anestesiar, então eu vou desconectar do meu eu, e aí fica muito mais fácil eu ignorar a realidade. Pelo menos naquele momento eu entro num mundo que é onde tudo parece muito mais tranquilo, muito mais bonito, certo? Obviamente que eu vou somar com o quê? As nossas vidas estão centradas no consumo. A gente vive numa sociedade extremamente consumista. Então eu posso consumir a minha salvação, né? Eu digo assim, eu trabalhei de segunda a sexta, trabalhei pra caramba, ou de segunda a sábado. Eu mereço a minha garrafa de vinho, ou as minhas 2 ou as 3, ou eu mereço as 12 cervejas que eu vou tomar. Eu mereço, é uma espécie de gratificação por tudo que eu estou passando. Eu estou nessa quarentena num sofrimento danado, eu mereço. Então é uma gratificação, é uma compensação que vai fazendo o quê?
vai criando um círculo vicioso, porque ninguém me explica que essa gratificação, quando se torna constante, pode me levar a um vício, com consequências exatamente extremamente danosas para mim, certo? Eu terminei aí com a hashtag sextou, para vocês perceberem o quanto a gente começa a trabalhar a segunda sonhando com a sexta. E o sextou significa, ó, joguei tudo para o alto e agora bora beber. É basicamente isso. Então, não teria problema se isso não acontecesse com a frequência imensa, não é? E se eu tivesse conhecimento dos meus limites e de que eu não devo ultrapassá-los, né? Poder eu posso, mas não devo ultrapassá-los. Vamos aos repertórios, às referências. Primeiro, eu peguei um francês, que é Tavivinho da Silva, nasceu em 1950, que é o Alain Ehrenberg, um francês, Alain Ehrenberg, e ele diz que o álcool é o lubrificante da sociabilidade. Gente, para a gente falar de cultura, para a gente falar de uso recreativo, de que está associado a entretenimento, olha que referência fantástica, ele diz, ó, o álcool é lubrificante da sociabilidade popular. Quando você bebe, você fica mais falante, você troca ideia mais fácil com as pessoas, então é um lubrificante dessas engrenagens da vida social, não é? Poderia usar o viés de grupo. Você faz porque os outros estão fazendo para ser aceito, ok? E como a gente falou que está impregnado na nossa cultura, dá pra gente usar o Émile Durkheim, que é outro francês sociólogo, porém faleceu em 1917, então, né, tem um século de distância entre ele e o Alan. Mas o que o Durkheim fala? Ele fala dos fatos sociais. Então, o que é um fato social? É uma maneira de agir, de pensar, que é completamente influenciada pela cultura em que a gente está inserido. São instrumentos sociais e culturais que vão determinar nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir a vida. E ele diz que os fatos sociais têm 3 características, né? Eles são exteriores ao indivíduo, eles são coletivos e eles são coercitivos. Coletivo porque não é só comigo, né? Todo mundo faz. Exterior ao indivíduo porque quando eu nasci, isso já acontecia dessa maneira, não dependeu de mim para ser dessa maneira. E coercitivo porque, devido a esse viés de grupo, ao grupo fazer, a todo mundo fazer, a gente também faz. Por outro lado, quero apresentar a lei da publicidade para vocês, que é algo que existem muitos deputados, no Congresso Nacional frequentemente a gente vê levantando essa questão, mas olha só, em 1996, a lei é 9.294, ainda era no governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi feita essa lei para regulamentar a publicidade de álcool no Brasil, certo? O grande problema é que está dizendo que é depois das 22 horas, que quem aparece tem que aparentar ter mais de 25 anos. Recentemente ela foi modificada e você não pode beber o álcool enquanto você está lá, né, no momento de fazer a propaganda, não pode beber no ar. Porém, meus amores, a cerveja ficou fora disso. E vejam vocês que a cerveja é consumida por 60% dos brasileiros. Por que a cerveja ficou fora disso? Porque, olha, existe uma exceção nessa lei que consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos dessa lei, bebidas portáveis de teor alcoólico superior a 13 graus, o chamado Gay-Lussac, né? Que é isso, Gay-Lussac. É uma expressão em francês que é a medida, né, de álcool absoluto num litro da substância. Então é a medida. A maior parte das cervejas brasileiras vendidas aí localmente, e aí obviamente com exceção de várias cervejas artesanais, mas as mais baratas elas têm em torno de 5% de álcool. Então elas não entram nessa onda. As ices também não entram nessa onda, né? Porque tem uma porcentagem menor de álcool. Se tem menor, né, do que a 13 graus, dá para fazer a propaganda a qualquer hora. Então, o problema é exatamente que a gente tem essa glamourização do uso. A propaganda, ela tá aí, enfim, a qualquer hora. Qual é o órgão que regulamenta a propaganda no Brasil? É o CONAR, certo? Que é o órgão de autorregulamentação publicitária. Ok. Outra dica de repertório para o segundo parágrafo, a gente falou de usar o álcool como fuga, como escape, e aí tem a psicologia da evasão,
que é exatamente o escapismo. É uma estratégia que o ser humano utiliza, isso não é novo, isso sempre existiu, para ele fugir do enfrentamento de uma situação que é ruim, que ele não sabe como enfrentar. Então ele vai buscar algo que o leve para um mundo de fantasia, de tranquilidade e que o tire daquela condição que é uma condição que ele não gosta de estar, certo? Então se chama psicologia da evasão. Ok, e aí não poderia deixar de falar também de dois caras, que a gente já falou, mas é sempre bom repetir, que é o sul-coreano Byung, né? Byung-Chul Han, e o Zygmunt Bauman, o polonês. Então, o Byung, ele fala da sociedade do desempenho. Ele diz exatamente o que? Inclusive, ele fala muito de doping, de como essa sociedade, a gente, que é a sociedade do desempenho autoimposto, né? Porque nós nos impomos isso, como a gente às vezes se dopa. E ele diz, o sujeito do desempenho está cansado, esgotado de si mesmo, totalmente incapaz de sair de si, de confiar no outro. Então ele diz, é um sujeito que ele pensa que não, mas ele está sempre tendendo a falhar. E como é que ele lida com essa frustração, com essa falha? Não é? Adoecendo. E muitas vezes esse adoecimento, que eles chamam em alguns momentos de autoerosão, vai levá-lo, sem dúvida nenhuma, a buscar algum tipo de compensação. Já o Bauman, ele fala de uma coisa interessantíssima, né, dentro dessa sociedade líquida, volátil que a gente tem, que é uma sociedade que não sabe sentir dor, é uma sociedade que não sabe sofrer, é uma sociedade que vive no plano do superficial, é uma sociedade extremamente intolerante ao sofrimento. Então, para evitar sofrer, a gente camufla o sofrimento consumindo drogas, consumindo álcool, consumindo coisas. Ok, meus lindos? E aí, vamos para o último ponto. Lembrando que, obviamente, a gente apresenta várias referências, mas vocês só precisam usar uma referência por parágrafo, casar essa referência bem bonitinho com a sua argumentação, certo? Aí vamos lá. Vamos intervir. O que a gente pode fazer? Veja, uma primeira ação é que a gente precisa desconstruir essa naturalização, porque não é normal esse uso abusivo exagerado, não é normal beber sexta, sábado, domingo, não é normal acordar super de ressaca toda segunda para trabalhar, isso não é normal, isso não é comum, certo? A gente precisa levar informação sobre os efeitos nocivos, tanto em curto prazo, que muitos já sabem, mas que se esquecem rapidamente, quanto em longo, em médio e em longo prazo. Então, quem pode fazer isso? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Quais os meios, como isso pode ser feito? Por meio de campanhas publicitárias sérias, informativas, por meio de palestras com especialistas. A gente precisa discutir essa questão, a gente precisa parar de naturalizar uma coisa que é tão nociva. E o efeito, obviamente, é instruir a população. Quando eu falo desse assunto, eu sempre me recordo da quantidade de pessoas que eu conheço que sofreram acidente de carro, foram vítimas de acidente de carro. Tenho um amigo que foi atropelado, que morreu atropelado por motorista bêbado. Nossa, tanta situação que eu não vou nem lembrar, porque senão eu vou deprimir vocês, vou deixar vocês muito tristes. E outra ação é aumentar a restrição à publicidade, gente. Inclusive essa questão de marcas de bebidas alcoólicas patrocinarem eventos esportivos. Sinceramente, é uma relação que não tem nada a ver. A gente precisa criar outras possibilidades para isso acontecer. O agente teria que ser o CONAR, que é o órgão de autorregulamentação, ou o Congresso Nacional, quando exigir uma mudança grande na lei. E o efeito, sem dúvida nenhuma, é diminuir essa romantização, né, que a gente faz com relação ao álcool, é a glamorização do uso abusivo. Ok, meus amores? Então, mandem brasa, escrevam, anotem. Ai, sua aula é muito longa. Gente, desculpa. Não tem como eu resumir uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, um tópico frasal com um repertório em aulas extremamente curtinhas, tá? A gente precisa aprender, né, se interessar para poder escrever, porque só com tópicos, às vezes, só para quem já tem realmente aquele repertório todo pronto. Então é isso, meus amores. Beijos, até a próxima. Tchau!